Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas cedia evento comemorativo pelos 30 anos do Grito dos Excluídos. Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB faz palestra sobre regras das eleições municipais no Parlamento da Região Metropolitana de Campinas. Livro África Incrível para Crianças propõe uma alfabetização inicial com diversas abordagens. E no esporte, na Série B, no finalzinho, Gabriel Novaes sai do banco de reservas e consegue um empate para a Ponte Preta contra o Coritiba fora de casa. E hoje à noite é a vez do Guarani entrar em campo, então já a gente fala tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas olha só, hoje pela manhã começou a funcionar um radar de velocidade, avanço semafórico e também parada sobre a faixa de pedestre na John Boy Dunlop para tentar aumentar a segurança de motoristas e pedestres. Então, sobre esta ação, onde fica este radar, eu aciono o repórter Rafael Turati, que da INDEC tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Eu estou aqui na sede da INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, porque a partir de hoje tem um novo radar funcionando na Avenida John Boy Dunlop. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre esse novo equipamento de fiscalização eletrônica é o Mário José da Silva, coordenador da Central de Monitoramento e Supervisão de Radares da INDEC. Mário, primeiro de tudo, para o pessoal que está em casa, em mais ou menos que trecho da Avenida John Boy Dunlop que o radar foi instalado? Boa tarde. Esse novo ponto de fiscalização eletrônica, ele será na Praça Santa Catarina, próxima da aproximação da Rua Joaquim Vilac. É sentido centro? Sentido bairro centro, correto. E o porquê da instalação desse novo radar, o motivo? Foi feita uma análise, um estudo técnico no local e veio uma demanda dos próprios moradores da região, tá? Nos procurou, fez a solicitação e em cima de análise técnica nós viabilizamos esse controle lá. E esse local onde foi instalado já registra riscos frequentes de acidentes de trânsito, né? Recentemente teve um acidente fatal em maio, foi isso mesmo? Correto. Nós tivemos uma morte de uma pessoa lá, né, que foi atropelada, né? E isso gerou também um certo problema no local, né? Então, em cima disso, a gente fez uma análise e nesses pedidos viabilizamos esse controle. E como que esse equipamento vai ajudar na segurança do trânsito no local? Sim. Além de ele fiscalizar o avanço e a parada sobre a faixa, existe também a questão do excesso de velocidade que vai ser coibido, tá? Então, pensamos que isso vai ajudar bastante a diminuição e a segurança viária no local. Qual que é o limite de velocidade? 40 km por hora. E a importância da instalação desse radar, Mário, já que a Avenida John Boy Dunlop é uma das principais de Campinas, né, conta com 15 km de extensão e 47 cruzamentos no sentido dela, né? Como esse novo equipamento vai ser importante para o pessoal que mora lá naquela região? Sim, ele vai facilitar, inclusive, né, as pessoas de circularem no local, tá? É bom salientar que esse ponto foi remanejado, é um ponto que foi remanejado de outro local, então não foi
feito nenhum acréscimo na quantidade de pontos que nós temos hoje no sistema. Esse remanejamento foi das avenidas Senador Saraiva a Benjamin Constant, né? Correto. Da Senador foram para o atual ponto. E aí agora com esse remanejamento, com esse novo radar, a cidade conta com quantos radares? 144 pontos. E Mário, o excesso de velocidade foi um dos principais responsáveis por acidentes fatais em Campinas nos últimos tempos, né? Ah, sim, sem dúvida. Isso também vai coibir essa questão do excesso de velocidade no local, né? Mário, e vale reforçar que os radares são equipamentos de proteção à vida e têm efeitos positivos na redução de acidentes, né? Sem dúvida. É bom salientar que 34% dos acidentes fatais são pelo excesso de velocidade. E além desses equipamentos, também é importante a população ter a educação no trânsito, né, Mário? Que colabora também, né? Sem dúvida. E isso é importante, que é uma mão de via dupla, né? Então, além de nós trabalharmos essa questão da segurança viária, existe também o outro lado. Mário, então só reforçando para o pessoal de casa, o novo radar começa a funcionar a partir de hoje em qual trecho da Avenida John Boy Dunlop? Isso. Na Praça Santa Catarina, na proximidade com a Rua Januário de Oliveira, próximo da Rua Joaquim Vilac. É isso então, Mário. Muito obrigado por todas as informações. Boa tarde. Gabriel, volto com você aí no estúdio. Tá certo então, Rafa Turati, muito obrigado pelas informações, agradeço também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui também pelo Mário José da Silva, que é o coordenador da Central de Monitoramento e Supervisão de Radares aqui no jornal Câmara Notícia. Então, é sempre bom a gente reforçar, né? Tem que ter atenção no trânsito, prestar atenção na velocidade que você está, na velocidade que é permitida, precisa ter prudência, dirigir por você, por quem está em volta para termos um trânsito seguro. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque estudantes visitaram o complexo de laboratórios do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Quem esteve por lá também foi o André Aranha, que preparou uma reportagem para o Câmara Notícia. Quase 30 mil estudantes de escolas públicas e particulares aproveitaram a experiência. A visita no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais foi uma bela oportunidade de aprendizado. As apresentações das pessoas se esforçando para dar uma motivação para nós, isso é impressionante de se ver, sabe? Ver outras pessoas interessadas e dando uma motivação para nós estudantes se interessar naquilo que eles se interessam. Eu achei uma experiência muito incrível de todos os espaços possíveis aqui e eu gostei bastante da biotecnologia, que foi onde eu basicamente me interessei mais e é uma área que eu me inspiro muito e é basicamente isso. Uma visita como essa pode, de repente, te incentivar a seguir essa área, profissionalmente falando? Com certeza, despertou vários interesses em mim e principalmente eu posso ter sim um interesse de lá na frente querer estudar aqui, como a gente estava conversando lá na frente com a moça que trabalha aqui. Eu acho muito interessante isso. Pouco mais de 2.000 alunos do 7º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino marcaram presença na 6ª edição do Ciência Aberta. A gente acha que é de muita importância os nossos alunos estarem participando desse momento do Ciência Aberta. Primeiro porque é um evento que acontece na cidade, de um laboratório tão importante em nível nacional, aqui em Campo, que é da nossa cidade, e dos alunos tomarem contato com esse mundo da ciência, da tecnologia, da sustentabilidade, então a gente entende que é bastante importante para eles. Como repercutiu entre os estudantes que certamente ficaram ansiosos por esse momento? Com certeza, todas as escolas estavam assim ansiosas, porque nossa, o laboratório Sirius, acelerador de partículas, estavam super empolgados com a visita, mas a gente também passando por aqui viu no campus que não é só acelerador de partículas, são muitas outras unidades de trabalho, oficinas, por onde os alunos estão passando, oficinas interativas, então que visam a questão da diversidade, da sustentabilidade, então acho que é bastante importante, o laboratório deixa um legado aí para a cidade, O CNPEM compõe um ambiente científico de fronteira, multiusuário e multidisciplinar, com ações em diferentes frentes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é estimular o interesse pela ciência e popularizar o conhecimento científico.
também aproximar a sociedade dos cientistas que atuam em pesquisas de ponta. A gente fica muito feliz pelo interesse dos jovens pela ciência, né? E eles vão ter, de fato, uma oportunidade única, né? Nós estamos aqui no meio das Olimpíadas, né? E a gente fica bem feliz, né, como brasileiro, de subir ao pódio. O Sirius é um dos 3 únicos equipamentos desse tipo no mundo, ou seja, a gente já está no pódio da ciência mundial. E com o Orion que eles vão poder aprender, que vai ser o único do mundo conectado a uma fonte do luz síncrono, é como se o Brasil estivesse ganhando a medalha de ouro olímpica na ciência. Então quem está vindo aqui, certo, vai poder entender melhor e apreciar a capacidade do cientista brasileiro, né? E quem sabe teremos os grandes futuros, né, atletas, né, da ciência aqui se formando, ou no fundo, no mínimo, melhores cidadãos que vão entender a importância da ciência para o país. Explorar pesquisas que são realizadas no CNPEM foi uma ótima ideia, já que trata-se, olha só, de um dos principais parques tecnológicos da América Latina. Você aqui no CNPEM, né, além de instalações que são únicas, a gente faz diversas pesquisas que são importantes para os problemas que a sociedade hoje vive. Aquecimento global, desenvolvimento de fármacos, né? Energias renováveis, a sustentabilidade de forma ampla, e vão ver como diferenciais do país, a sua biodiversidade, né, pode ajudar a resolver problemas do Brasil e do mundo. Quem vivenciou esse momento não se arrependeu. Muito legal de ter um lugar assim, principalmente Campinas, que é um lugar onde a gente vive, ainda mais no Brasil, que é um país subdesenvolvido, e na América Latina também, né? Porque é uma oportunidade muito grande da gente vir aqui, nós alunos de escola municipal. E é realmente uma oportunidade fascinante, que eu gostei muito de tudo aqui. Várias oficinas são muito legais e eu adorei. Uma área que te interessa? Sim, é uma área que me interessa. O lugar aqui é tão grande que eu quase me perdi. E as oficinas que eu fui, eu achei muito interessante. Eu pretendo fazer futuramente, talvez, biomedicina. Então eu gosto muito de todas as oficinas que tem aqui. Eu achei muito interessante. Estou gostando bastante, tem diversas áreas abrangentes. Agora a gente vai visitar o Sirius, que é um negócio que a gente sempre estava esperando ver, né? E basicamente é isso. Uma área que você gosta? Eu gosto bastante de nanotecnologia também, tem vários experimentos de física também, é bem legal, vale a pena conferir. Primeiro, o tamanho do lugar, né, ele não sei a palavra certa, mas emocionou, podemos dizer assim. Também eu tava louco pra ver o acelerador de partículas em ação. Gostou? Amei, na verdade, amei. Uma experiência bem bacana, né? Sim, é uma experiência muito bacana. Eu tô tendo praticamente um derrame de felicidade aqui. Ficou impressionado aí com o CNPEM, uma atitude muito bacana também do centro, aproximando, né, o que faz os nossos cientistas com os estudantes e com a população em geral. Vamos falar sobre emprego agora, até porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 556 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confere só. Há vagas para açougueiro, agente de inspeção qualidade, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de padaria, balconista, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, carpinteiro de obras, chefe de serviço de limpeza, eletricista de iluminação pública, forneiro de padaria, frentista, operador de grua, peixeiro, servente de obras e supervisor de serviços gerais. Esta vaga, o candidato precisa ter a CNH na letra B. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br, lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde.
A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. 12:00 mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara Municipal de Campinas sediou o evento comemorativo pelos 30 anos do Grito dos Excluídos. O movimento, realizado desde 1995, tem como objetivo provocar a reflexão para um Brasil melhor e mais justo para todos. Para 2024, o Grito traz o seguinte tema: todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Líderes de movimentos sociais e sindicais se reuniram aqui no Poder Legislativo para lembrar e marcar a importância do ato para a cidade e o país. O evento em comemoração aos 30 anos do Grito dos Excluídos foi realizado no plenário da Casa de Leis e reuniu representantes de pastorais, movimentos sindicais, sociais e também do CEPROM, o Centro de Promoção para um Mundo Melhor. É que a gente junto vai reacender estrelas, vai replantar nosso sonho em cada coração. Enquanto não chegar o dia, enquanto persiste a agonia, a gente ensaia o baião. Lauê, 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 lauê. O Grito dos Excluídos e Excluídas é um conjunto de manifestações que ocorrem no Brasil desde 1995, principalmente ao longo da semana em que se comemora o 7 de setembro. A cada ano, o grupo escolhe um tema para estar no centro do debate dos atos. Nesses 30 anos de trajetória, o Grito faz um contraponto à história oficial da independência do Brasil. Na contramão dos desfiles cívicos e militares que sempre marcam o 7 de setembro, conclama o povo, sobretudo os pobres e excluídos, a descerem das arquibancadas, deixar o patriotismo passivo e ocupar praças e ruas na defesa de seus direitos. A proposta do Grito nasceu em uma reunião de avaliação do processo da Segunda Semana Social Brasileira, promovida pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos anos de 1993 e 1994. O evento também contou com a participação de Lourdes Simões, que fez parte da articulação inicial do Grito dos Excluídos em Campinas. Ela lembrou a história do movimento no país e também no município. Enfim, a partir de 96, o Grito ele foi assumido pela CNBB. Ele foi aprovado na Assembleia como parte do projeto Rumo do Novo Milênio, né? E desde lá, então, ele é vinculado à dimensão sociotransformadora da CNBB, realizado pelo setor das pastorais sociais, que é quem chama, quem conclama o Grito, né? E que se junta a ele os vários movimentos sociais. O primeiro Grito dos Excluídos e Excluídas foi realizado em 7 de setembro de 1995, tendo como lema a vida em primeiro lugar, e ecoou em 170 localidades. O ato aconteceu em Aparecida, junto com a Romaria dos Trabalhadores. Esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos. Representantes de diversos movimentos sociais ainda puderam compartilhar a importância do Grito para a construção da luta popular e da transformação social. Por isso, a proposta não só questiona os padrões de independência do povo brasileiro,
mas ajuda na reflexão para um Brasil melhor e mais justo para todos. O Dia da Pátria se tornou também um dia de consciência política na luta por uma nova ordem nacional e mundial. Também nos constituímos de pré-gritos, um processo que compreende um tempo de preparação e pré-mobilização, seguido de compromissos concretos que dão continuidade às atividades. Por isso, ele não se limita somente às ações do dia 7 de setembro, mas acontece antes, como estamos aqui, durante e depois de setembro. Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB faz palestra sobre regras das eleições municipais no Parlamento da região metropolitana de Campinas. Na última semana, aconteceu mais uma reunião do Parlamento Metropolitano da região de Campinas. O encontro foi realizado na Casa Legislativa de Santo Antônio de Posse e reuniu os presidentes das câmaras dos 20 municípios que fazem parte da RMC. A reunião contou com a presença do advogado Valdemir Moreira dos Reis Júnior, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB da subseção de Campinas, que fez uma palestra aos vereadores sobre as regras da legislação eleitoral, focando no que é ou não permitido fazer nas eleições de 2024. Já que neste ano, no dia 6 de outubro, os brasileiros vão às urnas para elegerem vereadores e prefeitos em todos os municípios do país. Dia 16 começa oficialmente a campanha eleitoral. A partir do dia 16 pode haver o pedido de voto, pode haver a divulgação do número. Os candidatos que já têm conta aberta já podem começar a fazer as suas contratações, já pode começar a preparar a sua campanha e estruturar a sua campanha juridicamente para pedir o voto. É fundamental para que a campanha prossiga dentro da normalidade, sobretudo dentro da legalidade. Uma campanha dentro da legalidade não tem intercorrências judiciais, não sofre multas e não corre o risco, eventualmente, de alguma penalidade mais grave, como um abuso de poder ou abuso de poder financeiro. Conhecida como a Lei das Eleições, a Lei número 9.504 de 1997 estabelece as regras das eleições no Brasil. Ela trata de assuntos como coligações, convenções partidárias, registros de candidatura, financiamento de campanhas, prestação de contas e propaganda eleitoral. A legislação eleitoral está em constante evolução. Por quê? Porque do mesmo jeito que a sociedade evolui, as formas de fazer campanha, as formas de se mostrar para o eleitor também evoluem, também se modificam ao longo do tempo. E a Justiça Eleitoral precisa, de alguma maneira, responder às necessidades que as campanhas eleitorais impõem. Então, a lei eleitoral, a cada eleição, ela sempre tem alguma novidade, ela sempre tem algum ponto novo que o candidato, que o advogado eleitoralista precisa estar atento. Quem tem informação, quem está instruído, consegue se estruturar melhor, consegue fazer uma campanha melhor, sem que haja nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de problema durante a campanha. E quem não tem problema durante a campanha sai na frente. Hoje é segunda-feira, portanto é dia da 43ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 19 projetos. Entre eles está em análise inicial a que cria a política de transparência da habitação popular e do programa Auxílio Moradia do município de Campinas. O projeto de lei obriga o executivo a divulgar no site oficial as seguintes informações sobre o programa Auxílio Moradia, valor total pago mensalmente aos beneficiários do auxílio, número total de beneficiários, número de novos beneficiários incluídos no programa, o número de beneficiários excluídos do auxílio, se possível com o motivo do desligamento, além do número de famílias removidas de áreas de risco e áreas de proteção permanente. Para você conferir todos os projetos, ficar muito bem informado, é só acessar o site da Câmara, campinas.sp.leg.br. Vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem a Ponte Preta enfrentou o Coritiba
e conseguiu empate no apagar das luzes. A primeira oportunidade foi do Coritiba. Matheus Friso pela esquerda cruzou rasteiro e Pedro Rocha conseguiu interceptar e evitou o primeiro. A Ponte respondeu com Gé, que cortou para o meio e bateu, mas Pedro Morisco conseguiu espalmar. Lucas Ronier tentou de bicicleta, mas com o pneu meio furado. Gé agora serviu Elvis, que soltou a bomba e mais uma vez Pedro Morisco conseguiu espalmar. Aos 40 minutos, Pedro Rocha, cara a cara com Robson, conseguiu fazer a defesa. Até que aos 42 minutos, Lucas Ronier achou Robson nas costas de Gabriel Risso. O artilheiro dominou de peito, já tirando de Pedro Rocha, e mandou para o fundo das redes. 1-0 Coritiba. Até que aos 13 minutos da etapa final, tudo mudou. O Coxa estava no ataque, cobrou falta e Robson acertou com a chuteira o rosto do goleiro Pedro Rocha. O VAR chamou e viu a imprudência, um lance forte. O árbitro optou pela expulsão do atacante do Coritiba. Com um a mais, a Ponte foi para cima. Igor Inocêncio bateu cruzado e Pedro Morisco espalmou. No rebote, Gabriel Novaes, caído, chutou e agora sim o goleiro encaixou. Aos 36 minutos, Igor Inocêncio viu muito bem Gé, que limpou a marcação, invadiu a área e isolou. No contra-ataque, Wesley Pomba tirou Sérgio Rafael para dançar, bateu cruzado e Pedro Rocha, com a ponta dos dedos, mandou para escanteio. Nos acréscimos, Gé foi lançado, tocou de cabeça e Iago Dias perdeu este gol. Até que aos 50 minutos, Iago Dias cruzou. A zaga do Coritiba afastou parcialmente e dentro da área, Gabriel Novaes chutou forte no ângulo, sem chances para o goleiro, zagueiro ou qualquer um. É gol da Ponte no finalzinho e fim de papo. No Couto Pereira, Coritiba 1, Ponte Preta também 1. Foram dois tempos distintos, né? No primeiro, poucas oportunidades, não jogou muito bem, mas na etapa final, com um jogador a mais, a Ponte foi para cima, teve oportunidades e aí foi recompensada no fim com este gol do Gabriel Novaes. Macaca está na 10ª colocação, 27 pontos, abriu 8 da zona de rebaixamento e está a 6 do G4. Volta a campo nesta sexta-feira, 7 horas da noite, contra o Goiás, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E a gente segue falando de Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje, às 8 horas da noite, é a vez do Guarani entrar em campo contra o Vila Nova. Você já vê o confronto aí na sua tela, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. O Bugre é o lanterna da Série B, tem apenas 11 pontos e o Vila está na 6ª posição com 30. O técnico Alan Al não pode contar com o volante, o Gabriel Bispo, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. E aí o Anderson Leite e o Lucas Araújo brigam pela posição. Provável Guarani para logo mais. Atenção, torcida bugrina, hein? Tem Vladimir no gol, Pacheco na lateral direita, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano a dupla de zaga, com o Jefferson na lateral esquerda. Anderson Leite é o favorito para entrar no meio-campo, ao lado do Matheus Bueno, com o Luan Dias logo à frente. E no ataque, Ayrton de um lado, João Vitor do outro e o Caio Dantas centralizado. Esperança de gols, o artilheiro do Bugre. E claro que amanhã a gente conta a história desta partida entre Guarani e a equipe do Vila Nova. E terminaram os Jogos Olímpicos com muitas histórias, superações, vitórias, medalhas. Vamos conferir então o quadro de medalhas para você ficar muito bem informado, saber como é que terminou. Já está aqui na minha tela e foi apertado, hein? Foi no detalhe ali. O basquete feminino dos Estados Unidos venceu a equipe da França e aí conquistou então a última medalha. Os Estados Unidos terminaram na primeira colocação, 40 medalhas de ouro, 44 de prata, 42 de bronze, totalizando 126. A China, em segunda colocada,
também 40 medalhas de ouro, mas no primeiro critério de desempate, medalha de prata, aí ficou com 27, 24 de bronze e 91 no total. O Japão, veio arrancada no final, terminou na terceira colocação, passou a Austrália, passou a França e terminou com 20 medalhas de ouro, 12 de prata, 13 de bronze, totalizando 45. E o Brasil fez a segunda melhor campanha na história, terminou na 20ª colocação, com 3 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze, totalizando 20. Parabéns desde já a todos os atletas, comissão técnica aí, que foram até os Jogos Olímpicos de Paris. Lembrando que daqui a pouco tem Jogos Paralímpicos e nós também vamos informar aqui o quadro de medalhas, falar sobre a agenda, o rendimento dos nossos atletas. 12:00 mais 36 minutos, olha só. O livro África Incrível para Crianças propõe uma alfabetização inicial com as abordagens nome do país, a capital, os idiomas que são falados. Simplificar essas informações é fundamental para aproximar carinhosamente as crianças desses países. Tema que a gente acompanha a partir de agora no nosso quadro que está sempre de olho na educação. Bom, é isso aí, pessoal. Hoje, olha só que assunto bacana, bem interessante, porque nós vamos falar sobre o livro África Incrível para Crianças, bem bacana, do Odair Marques da Silva, que está conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente. Tudo bem, Odair, beleza? Gratidão é nossa, estamos à disposição. Bom, vamos falar sobre esse livro aqui, bem legal, já falei com você, já vou levar um para o meu filho, Francisco, para ele aprender um pouquinho sobre o conteúdo do livro, que eu gostaria que você falasse aí para o pessoal que está em casa. Não, bacana, bacana. Hoje a educação é sempre fundamental e as escolas estão adotando muito informações para as crianças inovadoras. Entre essas informações inovadoras, há a questão de africanidades e a temática indígena. Nós aqui tivemos a felicidade de trabalhar com a temática africana e estamos lançando esse livro, África Incrível para as Crianças. Qual a principal finalidade do livro? Qual que é o intuito que você teve quando falou, puxa vida, vou escrever esse livro para as crianças? A principal atividade está na demanda, nas solicitações dos próprios professores e professoras. Então, quando íamos nas escolas, as professoras falavam para nós, né, enquanto educadores, formadores, professor Odair, nós não temos no nosso material didático informações sobre África. É verdade. Principalmente a África contemporânea, essa África atual. Muitas vezes até um pouco do passado da África e algumas outras questões, né, Egito, essas histórias, há um pouco. Inclusive nós estávamos falando antes do início aqui do quadro, né, e Camarões. Camarões ficou, não é? É o país um pouco mais conhecido por conta da Copa do Mundo, né? Sem dúvida. E assim, tem muito mais coisa, né? E as crianças ficam motivadas quando nós comentamos sobre os países e elas fazem automaticamente a ligação porque elas assistiram à Copa, torceram por times, montaram aqueles álbuns todos. E então as professoras solicitaram que nós elaborássemos alguns materiais que passasse de uma forma leve, agradável, carregada de desenhos e principalmente fotografias das capitais africanas. E isso gera nas crianças uma curiosidade, uma vontade de conversar, de desenhar, de escrever, que é impressionante. Bom, a ideia, inclusive eu estou lendo aqui, é promover aí uma alfabetização. Como seria isso? Com o nome do país, como você disse, a sua capital, enfim, o idioma, né? Exato. Que fala. Eu estava dando uma folheada aqui, muito interessante, né, cara? Você observa características exatamente estas, como você comentou. Por exemplo, você abriu na página de Moçambique, que é um país que fala português, como nós, né, que tem Maputo na sua capital. Tem um outro idioma que é de português também, né? Isso, Xixangana. Xixangana. Xixangana é o idioma mais popular
entre a população local, e português para eles é um pouco assim um idioma oficial do comércio, das relações de contratos, mas se você for nas casas das pessoas, elas conversam na sua língua matriz. Isso é muito interessante. E as nossas crianças ficam curiosas, elas falam, olha que interessante, existem outros idiomas além de inglês, francês, alemão, japonês, que a gente costuma no Brasil conhecer por causa dos imigrantes. E aí eles têm essa possibilidade de conhecer. É uma página, 2 páginas para cada país, tem fotos lindas dessas capitais com prédios enormes, shopping centers. Super modernos. Modernos, que não são mostradas normalmente. E as pessoas, muita gente acha que não é, né? Muita gente talvez fale, puxa vida, né? Eu não sabia que existia. Exatamente. A ideia é essa. Exatamente, André. A ideia é mostrarmos esta África pujante, esta África contemporânea que não estão mostrando nos livros. E dar um apoio para o professor, a professora, que muitas vezes sem um material que ela possa mostrar, só usando a linguagem, a abstração, a imaginação, não é possível, não é? Deixa eu te fazer uma pergunta. No livro tem praticamente todos os países da África? Não. Porque são muitos países, né, cara? São 54 países. O livro aqui, Odair, ele tem quantas páginas? Este deve ter umas 15, 16 páginas, mas uns 11 ou 12 países. E a ideia é uma coleção de 4, 5 livros infantis, para não ficar muito pesado. Boa, vamos lá. Então a gente falou sobre o África Incrível para Crianças, que é esse aqui, com essa capa amarela. E tem outros livros também, esse também é seu, né? Já já a gente vai falar de outros. Este tem o nome África, um passeio pelo antigo continente. Qual é a pegada, Odair? A mesma. A mesma. A mesma. A diferença são os países. Aqui existe um conjunto de 10 países diferentes do África. São outros países. Então seria uma segunda edição. Exato. Na verdade, seriam 4 livros em sequência. Perfeito, perfeito. Cada um abordando 10, 12, 15 países, para chegarmos nos 54 países africanos. Então, por exemplo, no Egito, mostro para vocês, são 2 páginas, sempre tem um provérbio, por exemplo, um provérbio muito bonito, egípcio, comum, que o brasileiro conhece. Todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Nós usamos esse jargão, e não sabemos que ele é egípcio, e é milenar, há mais de 5.000 anos que existe esse provérbio, e pelos africanos foram trazidos para nós. As empresas usam, as escolas usam, e as crianças amam guardar pequenas frases. E elas vão falar, olha, professora, eu tive um problema. Se você tiver um problema, alguma solução você vai encontrar. Vamos pensar juntos? Então, o livro é completo desse tipo de atividade pedagógica. Sem dúvida. Que legal, Tunísia, né? Então é a mesma pegada e as fotos são espetaculares, né? Eu acho que são impressionantes, né? Você já foi para a África ou não? Eu já tive a oportunidade de viajar para 8 países africanos. 8? Você lembra todos? Olha... Fala alguns então, vai. Gana, Nigéria, Etiópia, Marrocos, Angola, Moçambique, África do Sul, Namíbia e Botsuana. Falou todos. Foram esses, na verdade foram 9, eu lembrei mais Odair, um agora. Qual que é a importância de se falar, principalmente através desse tipo de conteúdo, livros muito bem feitos, né? Sobre o continente africano para a criançada, para a nova geração que vem pela frente, em termos de educação, de conscientização? Eu vou comentar isso. Esses livros eles possuem focos na criança, justamente para gerar essa aproximação, essa relação afetiva, né? Nós somos 54% da população brasileira afrodescendente. E o Brasil está crescendo muito no comércio exterior, importação, exportação e intercâmbios, turismo, intercâmbio acadêmico, com os países africanos. É um comércio de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes abertos para o Brasil. E há um investimento nessa abertura. Então, nossas crianças, jovens, adolescentes, têm que se preparar para esse relacionamento, porque é carreira, é oportunidade de vida que está se abrindo. Por isso, esses livros possuem uma importância
sui generis. Bom, vamos lá. Você está com outros livros também que não são seus, é isso? Isto. Tem 2 novos livros. A autora principal é a Marina Novo. É uma doutoranda da Universidade de Campinas. Não é? E é uma parceria da Marina com 2 pessoas indígenas. Não é? Essa aqui é a Altaque. Ela foi a ilustradora do livro, é uma artista plástica indígena, e o título é Povos Indígenas e Seus Direitos, para as escolas. E este é muito bonitinho, ele tem o nome É Indígena, Não É Índio Não. Você sabia, André, que não se deve mais utilizar a denominação índio para os originários povos? A denominação é indígena. E muitas pessoas não sabem. Então qual a explicação para isso? Importante aí para o pessoal que está acompanhando, assistindo ao quadro, de olho na educação e talvez não saiba. A palavra índio é uma palavra preconceituosa. Ela nasce principalmente dos europeus quando eles iam para as Índias, que eles chamavam de todos os povos que não eram os povos europeus, na época dos descobrimentos, aquelas épocas anteriores, e todos os outros povos eram índios, quer dizer, pessoas, porque ele tinha um relacionamento só com a Índia e generalizava e desvalorizava todos os outros povos. Agora, indígena é a pessoa que tem uma origem num determinado local. Perfeito. Então, ele pode ser indígena na Austrália, pode ser indígena na África, pode ser indígena no Brasil, não é? Ou qualquer outro país. E a Marina com aqui a Nena fizeram um lindo livro, são livros infantis, justamente também, as escolas fazem aquele dia do índio, semana do índio, já que não é errado, agora tem que ser semana indígena, e esses livros apoiam o trabalho do professor ou da professora. Você tem acompanhado? Porque sempre teve, como você disse, de fato, um dia do índio, semana do índio. Isto, que é um termo errado. Sim. E as escolas estão mudando? Estão mudando, o trabalho nosso é este. Sim. Esse é o nosso trabalho, apoiando esse projeto dessas autoras para que as escolas se apercebam cada vez mais essa atividade, tanto as públicas quanto as privadas. Esse material todo é um material genérico, no sentido de que apoia qualquer ambiente escolar, inclusive o ambiente familiar. Se os pais quiserem, as mães quiserem fazer as crianças crescerem em conhecimento, eles estão extremamente importante, né, Odair? Por isso que eu perguntei sobre a importância desses livros para conscientização, educação, a formação, né, das crianças aí, dessa nova geração que vem pela frente, né? Exato. Nós temos que, eu não digo que é tirar o celular das crianças, mas colocar que tarefa difícil é essa, hein, Odair? Colocar atividades lindas. Se você coloca um livro muito gostoso, elas vão amar. Elas vão optar em determinados momentos, com certeza, pelo livro. Vamos parar lá um pouquinho, vamos ler. É uma tarefa difícil. É difícil. Essa é uma luta que eu tenho na minha casa. Sim. E como eu sempre gostei muito de ler, gosto de livro e tal, meu filho já tem um monte de livro e ele adora livro também. Então é uma luta, principalmente com verdade. Mas parabéns, André, assim, acho que todos nós que somos pais desejamos que nossas crianças cresçam de uma forma saudável, e a leitura é fundamental, e colocar livros nas mãos delas é essencial na sociedade moderna. Valeu, Odair, muito obrigado pela entrevista, passou rápido, hein? Obrigado. Valeu. Gratidão é nossa, gratidão à Câmara Municipal de Campinas e esse programa Educação por estar abrindo espaço para essa nova iniciativa. Obrigado. Boa, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Depois de um fim de semana em que o sábado foi chuvoso, né, pelo menos até o início da tarde, a semana começa com o sol aparecendo e com muito frio, né? A frente fria está passando por Campinas e região e fica até quarta-feira. Não tem previsão de chuva para esta semana, mas o frio intenso fica até o meio da semana.
Amanhã, terça-feira, faz sol durante o dia e vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Mínima de 8 graus, sensação térmica por conta até do vento, né? Aquele tempo gelado pode ser até um pouquinho mais baixo, principalmente de madrugada. Ao longo do dia a temperatura até sobe, né? Com a presença do sol, mas ela não passa dos 20 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, lembrando que a partir das 6 horas da tarde tem a 43ª reunião ordinária e nos vemos amanhã na terça-feira a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.